Olá, pessoal. Eu me chamo Juneglácia Machado e, juntamente com a Samira Moreira, ficamos com o tema de tsunami, né, da disciplina de Agrometeorologia e Climatologia, tendo como professor responsável o Dr. Samuel Silva. Introduzindo um pouco sobre o assunto, eu vou começar falando pela definição do nome, né, que o termo tsunami deriva do japonês, onde tsu significa porto e nami significa onda, ou seja, é uma onda de porto, né? Que, segundo informações, esse nome foi inventado por pescadores que, quando retornavam de suas capturas, perceberam que o seu porto havia sido destruído por uma grande onda violenta. Eles também são conhecidos como maremotos, e os tsunamis eles podem ser definidos como grandes ondas oceânicas que possuem grande quantidade de energia e são geradas por terremotos ou outros eventos geológicos. A maioria deles ocorre no Oceano Pacífico, cerca de 80%, né, seguido do Oceano Índico. Isso por ser uma área com maiores atividades vulcânicas e abalos sísmicos, que eu vou falar mais detalhada daqui a pouquinho. E já no Oceano Atlântico, é mais raro de ocorrer esse tipo de fenômeno, porque ele não está sobre o encontro de placas tectônicas. Então, aqui vamos lá falar um pouquinho como se formam os tsunamis, né? Eles se formam a partir de alguns fenômenos provocados nos oceanos, como já falei anteriormente, né? Que liberam uma grande quantidade de energia e fazendo a movimentação de grandes massas de água. Os fenômenos de ordem tectônica, eles são as principais causas dos tsunamis, principalmente os abalos sísmicos, né, que se originam no assoalho oceânico, e sua ocorrência é mais comum em áreas em que há o encontro de diferentes placas tectônicas. Um outro fator também é o deslizamento de terra, que acontece nas áreas mais íngremes do assoalho oceânico e são capazes de provocar a propagação de energia, né, fazendo a formação dos tsunamis. Um outro fator também é o vulcanismo, né, que pode ocorrer tanto no fundo dos oceanos quanto nas zonas costeiras. E durante o processo de erupção, né, pode ocorrer o deslizamento de grandes quantidades de detritos para o mar, além do fluxo de lava e outros materiais. Já a queda de meteoro, né, ele transfere as ondas de choque para a água e fazendo com que as ondas sejam formadas, né, iniciando o tsunami. Aqui a gente tem uma ilustração em vídeo, né, onde ela mostra como é formado o tsunami, né? Nós temos aí as placas litosféricas da crosta terrestre que se movem e causam um tremor de aproximadamente 8 pontos, né, na escala Richter. E devido ao choque, uma parte do fundo do mar sobe, outra parte desce e o oceano começa a apresentar oscilações verticais, né, provocando ondas e dando início ao tsunami. Propriedades do tsunami. Os tsunamis eles possuem propriedades, comprimentos de onda que variam de 100 a 500 quilômetros, enquanto as ondas comuns chegam a alguns centenas de metros. A frequência de uma onda normal é de alguns segundos. Já nos tsunamis, elas podem chegar a distâncias de minutos a horas. Uma característica que também é importante nos tsunamis é a sua alta velocidade em mar aberto, e já as ondas podem se deslocar em até 890 quilômetros por hora. Conforme ela se aproxima da costa, como a velocidade diminui, o congestionamento da massa de água causa aumento na altitude das ondas, que podem chegar a 50 metros. E tem um grande poder destrutivo, porque quando elas quebram na costa, elas quebram violentamente e avançam centenas de quilômetros. Vou falar alguns exemplos agora de tsunamis. Primeiro é o do Oceano Índico, em 2004, foi o maior terremoto ou maremoto já registrado em um sismógrafo, com uma magnitude de 9,3 pontos na escala Richter e com a maior duração de quase 10 minutos.
Seu epicentro foi na costa de Sumatra, na África, e atingiu 14 países e inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros e causou mais de 200 mil mortes. Também teve o do Alasca, que foi na Baía de Lituia, em 1958, e esse tsunami teve magnitude entre 7,9 e 8,3 pontos, e fez com que aproximadamente 30 milhões de metros cúbicos de terra e pedra fossem lançados ao mar, e com o impacto, a onda que se formou foi de 524 metros de altura, sendo maior que o Empire State em Nova York, que tem cerca de 443 metros, mas não atingiu nenhuma área habitada. Por que não há tsunamis no Brasil? A probabilidade disso acontecer é mínima, porque o território nacional está em áreas consideradas estáveis, afastada de zonas de contato entre placas tectônicas. Como reduzir os danos e mortes? A alternativa mais conhecida é o deslocamento das pessoas para as zonas afastadas da costa, que é chamado de evacuação horizontal. E tem também os alertas de tsunami, que é dado no momento do abalo sísmico e dependendo da distância do epicentro para a costa, pode dar horas ou minutos para a evacuação. E por isso se discute bastante sobre a evacuação vertical, que consiste em ocupar edifícios altos e resistentes. Essas são nossas referências e obrigado pela atenção.